Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma das nossas reuniões. E no domingo de hoje temos a continuação da mensagem do pastor que foi feita na semana passada. Tenho certeza que tocou aos nossos corações, ao seu coração, que ouviu a mensagem, observou e depois meditou nela, né? E agora teremos ainda a segunda parte dessa mensagem. E antes de iniciarmos o culto, nós iremos orar a Deus para que Ele possa, assim, ajudar-nos a compreendermos mais sobre a mensagem que o pastor irá transmitir a nós e também para que possamos louvá-lo da melhor forma que pudermos. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela minha família, por todos que estão aqui me ouvindo agora. Que o Senhor habite em nossos corações, Senhor. Por mais que não estejamos no templo há muito tempo e que estejamos com saudade, Jesus Cristo pagou o preço por nós e o véu se rasgou e o Senhor habita em nossos corações, o Senhor habita em nós. Então, transborde a Tua graça em nós para que possamos louvar a Ti. Que o Senhor preencha nossos corações com a palavra, com a Tua palavra, que o Teu servo pastor seja um instrumento para passá-la a nós, e que possamos entendê-la, Senhor. Possamos entender o que o Senhor quer dizer a nós e não distorçamos nada da Tua palavra para satisfazer nosso ego ou nossa vontade, mas que a Tua palavra seja eterna, seja a verdade, a única verdade. Muito obrigado por tudo. Receba os nossos louvores com muito amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Nem anjos, nem príncipes.
qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Ei, queridos, boa noite. Nós estamos mais uma vez reunidos, como igreja, mais uma vez o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E tivemos no nosso último encontro um assunto que me parece bastante interessante, que é ensinos da Bíblia para o bom viver. E naquela oportunidade nós falamos sobre o que fazer para ter um bom viver. E naquele momento, Paulo destaca para o seu filho na fé, Tito, que ele deveria fazer boas obras. E entendemos que as boas obras não seria um limite tão somente da mera caridade, mas sim obras espirituais que envolva todo o nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, conosco mesmo, com os grupos nos quais nós estamos inseridos, envolvendo ali homens, mulheres, jovens, aquelas pessoas capazes de influenciar e de formar opiniões. Hoje nós continuaremos sobre o mesmo tema, ensinos para o bom viver, mas dessa feita abordando o aspecto do que nós devemos evitar, porque não é somente uma questão de fazer o bem, mas é uma questão também de deixar de fazer o mal. Disso decorre o nosso bom relacionamento com Deus,
com os irmãos e também conosco mesmo. Então nós vamos ter esses momentos, nós vamos orar de novo, suplicando ao Senhor para que Ele nos abençoe e que Ele instrua o nosso coração. E mais uma vez eu renovo diante de você aquela súplica, aquele entendimento de que ouça como palavra de Deus para você. Se algum desses assuntos te incomodar, é Deus falando ao teu coração. Não fique revoltado, não fique magoado, porque o Senhor, Ele fala aquilo que nós necessitamos e nem sempre aquilo que nós queremos. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor para buscar a direção do Senhor, o ensino do Senhor, para vivermos bem, ó Deus. Vivermos bem com o Senhor, vivermos bem com a nossa consciência, o nosso coração e vivermos bem com o nosso irmão. Que nós possamos, ó Deus, receber de Ti toda a orientação e direção necessária para que a nossa vida seja um instrumento de louvor, honra, glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós vamos usar é Tito, capítulo 3, desta feita, os versículos 9 e 10. Abra a tua Bíblia e acompanhe a leitura, que é sempre muito importante esse contato, esse momento em que você abre diante dos teus olhos a palavra do Senhor e dela extrai os conhecimentos necessários. Assim, então, nos diz a palavra, mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois, exorta a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões. Depois, então, passe a evitá-lo. Essa é a instrução da palavra do Senhor, que nós precisamos, além de fazer as boas obras, evitar outras coisas que possam atrapalhar os nossos relacionamentos, e com os relacionamentos em desordem, é natural que não tenhamos ali um bom viver. E Deus quer muito ter um relacionamento saudável com você, com seu irmão, e quer que você tenha um relacionamento saudável com ele e com seu irmão e, acima de tudo, com você mesmo, porque deste bom relacionamento com você mesmo depende o seu relacionamento com aqueles que são os seus irmãos em Cristo, ou então seus companheiros de caminhada nessa jornada da vida. Então nós vamos hoje conversar mais um pouquinho sobre o bom viver. Voltando àquele entendimento. Precisamos praticar boas obras, que não se trata de meras formalidades ou meras atitudes de caridade, mas que invadem o campo da espiritualidade, do caráter, invade o campo da vontade de querer agradar a Deus. Então nós devemos evitar, no caso, o mal. Devemos evitar fazer aquilo que não agrada a Deus. A questão toda é que nós, muitas vezes, não nos damos conta que o mal nem sempre está naquilo que fazemos, mas às vezes está na razão por que fazemos. Falo para você, às vezes nós fazemos aquilo que Deus nos mandou, mas com a motivação errada. E mesmo tendo feito aquilo que Deus disse para fazermos, aquilo não vai ser bom. Vai, de alguma maneira, nos trazer um pesar, uma tristeza. Então, as coisas, muitas vezes, elas em si, elas não são maus. Mas a razão pela qual nós fazemos ou deixamos de fazer essas coisas é que faz aflorar o mal que há em nosso coração. Deixa eu te exemplificar isso a partir das Escrituras. Você lembra muito bem da história do filho pródigo.
Aquele jovem que chega para o pai e fala assim, pai, olha, me dá a parte da herança que eu quero viver a minha vida. E o pai dá a ele a parte da herança e ele vai lá viver, dá as cabeçadas dele no mundo, até dá com os burros na água, e depois ele volta para o pai, que o recebe com alegria e dá uma festa, porque aquele filho descabeçado, aquele filho que gastou o dinheiro dele, a parte da herança, com as prostitutas, com as bebedeiras, com as más companhias, aquele filho tinha voltado. No coração daquele pai, esse filho estava morto e voltou. Mas às vezes nós não nos damos conta que na casa ficou um outro filho, o irmão dele, e que ao ouvir todo aquele barulho, aquele agito de festa, ele chama um servo e fala assim, vem cá, o que está acontecendo? E olha só o que o servo fala para ele, olha, não tem aquele seu irmão irresponsável, malucão que saiu por aí? Olha, ele voltou e seu pai está dando uma festa porque que ele voltou. Diz assim, versículo 28 do livro de Lucas, no capítulo 15, que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca te desobedeci. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, o Senhor mata um novilho gordo para ele. Quer dizer, aquele filho ficou em casa, fez aquilo que um filho deve fazer, honrando o pai dentro da cultura dele. Ele mesmo diz, e o pai não contradiz isso, ele diz, eu nunca te desobedeci. Na verdade, eu trabalhei, e aqui se mostra o estado de coração dele. Eu trabalhei como um escravo. Quer dizer, era filho, mas nunca usufruiu da alegria e do privilégio de ser filho. Fazia o que tinha de fazer, mas não com a disposição de coração que devia fazer, com alegria e graça. Fez o que devia? Sim. Mas isso resultou em alegria? Não. Um outro exemplo que eu te dou é o exemplo do profeta Jonas. Deus falou para ele, Jonas, eu estou a ponto de destruir uma cidade, a cidade de Nínive. E ali tinha milhares de pessoas. Eu quero que você vá lá e pregue, diga para aquelas pessoas que elas precisam se arrepender. E se elas não se arrependerem, eu vou destruir tudo. Aí Jonas era uma pessoa apaixonada por Deus e pelo seu povo. E os moradores de Nínive eram pecadores terríveis. Tanto que o próprio Deus diz, eu vou destruir tudo, porque realmente aquele povo é terrível. Aí Jonas fala assim, não, peraí, aquele povo merece ser destruído. E ele tenta fugir da presença de Deus, e a história de ter sido engolido pelo peixe você já conhece. Aí, dentro da barriga do peixe, Deus fala ao coração de Jonas, Jonas se arrepende, e ele acaba indo para Nínive, e ele faz exatamente o que o Senhor havia dito. Ele vai lá e prega a palavra, diz para o povo que ele precisa se arrepender. E o povo se arrepende. E Deus não destrói os habitantes de Nínive. E aí, era para Jonas ficar contente. Afinal de contas, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Mas olha o texto, lá em Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz que Jonas ficou profundamente descontente com aquela atitude de Deus. E enfureceu-se. E ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis.
Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, um Deus compassivo e é muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Mas, Senhor, agora, por favor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quer dizer, Jonas está descontente porque Deus não destruiu milhares de vidas que se arrependeram e buscaram a face do Senhor. Ele era um nacionalista, arraigado às suas tradições, e ele sabia que aquele povo tinha ofendido a Deus. Então ele cumpriu o que Deus falou para ele fazer, mas fez isso a contragosto, e o resultado da misericórdia de Deus deixou ele ainda mais contrariado, a ponto dele falar assim: eu tiro a minha vida. Eu prefiro morrer do que ver a tua misericórdia na vida dos nossos inimigos. Querido, quantas vezes você faz coisas que você sabe que deve fazer, mas o faz de coração contrariado, não com alegria. Às vezes você fala a verdade, mas uma verdade envolvida com malícia. Às vezes você conta uma história sim verdadeira, mas com a intenção de que aquela verdade resulte em prejuízo, em espinhos para outros. Então, querido, eu quero te dizer hoje que nem sempre o mal ele nasce de situações ou coisas que são más em si. Às vezes você usa da verdade, às vezes você usa de algo bom para causar o mal. E é estas coisas que Deus quer nos alertar para que nós possamos evitar, para que possamos viver bem uns com os outros e viver bem com Deus. Bom, olha só quais os conselhos da Escritura para que nós possamos viver bem, se nós conseguirmos evitar estas coisas. Lá no texto lido, nós vimos lá: evita questões tolas, versículo 9. Quantas vezes nós discutimos sobre assuntos que não têm relevância nenhuma, importância nenhuma? Às vezes por certas bobagens, por coisas que nós poderíamos deixar passar, mas nós criamos, como diz o ditado, uma tempestade num copo d'água. E aí acabamos ferindo aquele que nós deveríamos amar, acabamos nos aborrecendo e aborrecendo os outros. Ele fala de coisas assim, questões que às vezes você viveria ou conviveria tranquilamente sem ter resolvido, ou sem ter querido ter a razão naquele ponto. Ele está falando para Tito: Tito, questões tolas, deixa para lá. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Deixa esse negócio, isso é bobagem. Tire por menos, meu amado. Se não for algo que de fato precisa ser conversado, que precisa ser discutido, que precisa ser resolvido, se é por banalidade, às vezes é melhor você perder a razão do que perder a sua alegria, do que perder a sua boa vida de comunhão por causa de bobagem. E nesse texto ele cita coisas interessantes. Ele diz: evita questões tolas, genealogia. Mas pastor, a Bíblia está cheia de genealogia. Genealogia é uma coisa importante e a gente aprende acerca das descendências, de que Deus honrou fulano de tal. Ele diz assim: olha, genealogia é importante, mas se for para causar dificuldade, abandona. É boa, mas não pode ser usado para o mal. É interessante conhecer a raiz das pessoas, mas não substitui a própria pessoa.
Então veja bem, ele diz assim, genealogias, debates acerca da lei. Pastor, a lei, a palavra diz que a lei é santa e é boa. E é. Mas se discutir a lei vai te trazer desgosto e dissabor com aquele com quem você deveria ter um bom relacionamento, dispensa essa discussão. Evita. Porque não vai te acrescentar coisa nenhuma. Quantas vezes, amados, nós perdemos uma boa oportunidade de estar bem com aquelas pessoas com quem Deus nos deu o privilégio de nos relacionarmos por causa de bobagens ou por causa de verdades que poderiam ser deixadas à parte, que não necessariamente precisariam ser discutidas, embora tenham temas importantes e relevantes. Mas se vai causar discórdia, se não é um pecado a ser censurado, se é só um assunto de que eu entendo assim, você entende do outro jeito, quem é que tem razão, se é só isso, deixa para lá. Deixa para lá. Não se ocupe ou não entule o seu coração com isso. Ele diz porque tais discussões, ela diz, são coisas vazias e inúteis. Então evita a questão toda. Ele ainda fala para o seu filho na fé, Tito, versículo 10. Olha, evita o homem que causa divisões. Ele diz assim, olha, depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Isso é um ensino de bom viver. Há pessoas que têm uma facilidade tremenda de causar intrigas, de colocar uns contra os outros, de semear discórdia. Pastor, mas Deus nos chamou a amar os pecadores. Ame ele. Mas não aluga o seu ouvido, não alugue o seu coração, e não faça da tua alma o depósito de todo o lixo que muitas vezes essas pessoas produzem. A Escritura diz que você não tem que odiar, mas se você pode evitar a companhia dessa pessoa, principalmente quando ela está a destilar os seus venenos, evita. É um conselho, não, é um ensino da palavra de Deus. Então, preste atenção no que as pessoas dizem e, principalmente, por que dizem. Como foi dito antes, às vezes essas pessoas usam até verdades, mas verdades para causar o mal, ao invés de causar o bem. É como Judas, ao entregar Jesus. Ele foi lá e fez aquilo que todo amigo, na cultura deles, deveria fazer para manifestar apreço. Beijou o seu mestre. E Jesus fala, Judas, vem cá, com um beijo você trai o seu mestre? O beijo é ruim? Não, é bom. Aquela manifestação de carinho em si é ruim? Não, é boa. Mas aquele beijo era para o mal. Então preste atenção por que as pessoas fazem as coisas. Esteja atento a isso, a Escritura nos chama a ter discernimento. Cuidado. Cuidado a quem você aluga, a quem você dá atenção. Aliás, a quem você aluga o seu ouvido, ou para quem você aluga, a quem você dá atenção desmedida. Não creia em tudo o que é dito. Não creia que tudo que é verdadeiro ou tudo que é verdade é sempre usado para o bem. Às vezes até mesmo a verdade é usada com um propósito não tão nobre, mesmo sendo verdade. Não está no texto. Mas como estamos falando de coisas a serem evitadas, a Escritura ela nos ensina muitas outras razões ou muitas outras coisas que devemos evitar. E nos dias de hoje é bem assim, estampado, a questão da submissão e da desobediência. Mais precisamente, eu diria que
O pecado é a insubmissão. Principalmente hoje, a insubmissão à palavra e à vontade de Deus e a desobediência a ela, ou às nossas autoridades. Os filhos perderam o referencial de obediência para com seus pais, os empregados para com seus chefes, os liderados para com seus líderes, aqueles que são dirigidos na nação para com aqueles que governam. Todas essas coisas a Escritura nos traz orientação. Querido, se há um valor que hoje é propagado em todos os lugares, chama-se dignidade da pessoa humana. Você deve ouvir isso aí na mídia direto. A dignidade da pessoa humana foi atingida. Nós não podemos ferir a dignidade da pessoa humana. E em nome dessa dignidade, defende-se liberdades que a Escritura nunca diz. Defende-se práticas que a Escritura condena. Porque as pessoas estão insubmissas a Deus e desobedientes à sua palavra. Falando em dignidade da pessoa humana, um dos valores que não só a Bíblia fala, mas até mesmo os postulados de direito da nossa nação fala e das outras nações fala de liberdade. Então eu quero falar de um sujeito que teria toda a razão de ficar revoltado nos tempos de Jesus e pós-Jesus. Os escravos. Se falar em escravidão, a gente já fala assim, meu Deus, que coisa absurda. Você, por si só, não tolera essa expressão de ser escravo de coisa alguma. Pois bem, existiam pessoas que eram desprovidas da sua própria vontade. Elas não viviam senão para satisfazer a vontade dos seus donos. Depois de convertidas, estas pessoas eram as que mais deveriam ansiar pela liberdade apregoada pela palavra. Mas elas estavam privadas dessa liberdade? Não. Mas olha qual é a orientação da Escritura para essas pessoas. Ainda em Tito, capítulo 2, versículos 9 a 10, Paulo diz assim para Tito: Tito, ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores e a procurarem agradá-los e a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem-se atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Quer dizer, Paulo está falando para aquele que sempre viveu sobre a opressão, sobre o domínio dos seus senhores. Fala assim, olha, vocês não podem se rebelar contra eles. Na verdade, vocês têm que se submeterem a eles em tudo e ainda procurar agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, ainda que eles os tenham como escravos. Por quê? Qual o objetivo? Para não atrapalhar o plano de Deus. Para que através do testemunho deles, aliás, através do testemunho de vocês, eles alcancem a compreensão do ensino de Deus, que também pode ser o Salvador, tanto deles, quanto é de vocês. Aos irmãos da igreja de Efésios, ele diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como respeitam a Cristo. Obedeçam não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou livre. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu sei que já é penosa a situação de vocês, que os seus senhores podem até tratá-los com indignidade,
Mas agora que vocês conhecem a Jesus, vocês devem tratar os seus senhores com respeito. Devem tratá-los com a maior deferência. E deve servi-los não como servindo a homem, mas como servindo a Cristo. Para que eles também não tenham nenhum impedimento com relação à sua fé. E olha, a recompensa não vem pelo que você está fazendo para os homens. Versículo 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja ele escravo ou livre. Colossenses vai pelo mesmo caminho, se você quiser lá ler o texto, capítulo 3, versículo 22. Ele diz assim: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estiverem olhando, mas como para agradar a Cristo, com sinceridade de coração. A Timóteo, um outro filho na fé, ele diz assim, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 18 a 20, disse: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons, mas também aos maus. Aí você fala assim, pastor, pelo amor de Deus, que evangelho é esse que exige tanto de uma pessoa? É o evangelho da graça, meu querido. É o evangelho que faz com que um Deus absolutamente santo suportasse pessoas como eu e você, a ponto de nos amar de tal maneira e capaz de sofrer de forma tão vergonhosa numa cruz para resgatar pessoas que não mereciam. Então o evangelho, ele em si, ele faz com que nós tenhamos de buscar uma maneira digna de viver. E se havia alguma possibilidade de um dono de escravo conhecer a Cristo, e se esse conhecimento dependesse da vida daquele escravo deveria não só se revestir do amor e de todos aqueles dons espirituais que emanam dos céus, mas, tal como é escrito de Cristo, humilhar-se a si mesmo para poder ganhar aquele que o maltratava. Você entende que o viver bem, ele tem um custo alto, mas tem alta recompensa, como foi dito ali, porque vocês sabem que Deus, ele há de recompensar a cada um pelo bem que praticar, sendo escravo ou livre, Efésios 6:8. Então, evita a insubordinação e a desobediência. Um escravo naquele tempo, depois de conhecer a liberdade que Cristo dá, teria muito mais razões do que eu e que você para desobedecer, para se revoltar contra aquele que o tratava tão mal, já que o próprio Deus o tratou tão bem. Se Deus me vê com tanta preciosidade, porque um homem tem que me tratar com tanta humilhação? Mas é aí que começa a brotar o caráter cristão. Então, se na palavra se instrui aquele que mais teria direito a se revoltar, a ser obediente, a ser paciente, a honrar aqueles que têm domínio sobre eles, quanto mais hoje eu e você. Então, filho, principalmente você que anda em desobediência ao seu pai, à sua mãe, preste atenção. Deus não fica feliz com a desobediência e com a insubordinação. Quando você desacata seu pai, quando você desobedece a sua mãe, antes de tudo você está afrontando a Deus, que também te recompensará, como ele recompensa, tanto pelo bem
quanto pelo mal. Olha o que você está semeando. Você não sofre tanto como um escravo dos tempos de Jesus. E se a aqueles escravos o ensino já dizia, não se rebele, mas trata com dignidade, trata com todo bem, como se fosse o próprio Jesus, então eu e você não podemos fugir a isso. Foge da insubmissão, evita a rebeldia e a desobediência. Uma outra coisa que a Escritura nos chama a fugir, a evitar, e talvez hoje tão de perto, ronda, cerca, não só os jovens, mas também os adultos e as nossas crianças, cerca todos nós. Foge das paixões da juventude, que cada vez alcança mais precocemente as pessoas, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22, na primeira parte, ele diz assim, foge dos desejos malignos da juventude. O que são esses desejos, pastor? Você quer que eu desenhe? Eu vou deixar a Bíblia fazer isso. Romanos capítulo 13, versículo 13, diz assim, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Querido, Deus abomina essas coisas. Deus, ele não se contenta. Ele nos deu as liberdades para vivermos a nossa vida. Mas essa vida precisa ser uma vida contida dentro da vontade de Deus. E nós precisamos, como aqui a Escritura nos diz, nos comportar com decência. E hoje a imoralidade, a depravação, eu não estou dizendo só na contemplação, o jovem que assiste, o adulto que assiste um filme, uma cena imoral. Eu estou dizendo daqueles que, além disso, ainda praticam e estão dentro das igrejas. Amado, a palavra do Senhor, ela é sábia em dizer, quando Paulo diz a Timóteo, fuja. Ele disse, Timóteo, não tenta resistir não, não encara não, foge. A Escritura nos fala das astutas ciladas do diabo. Meu amado, se você der uma oportunidade, uma brechinha só que for, o diabo ele vai seduzir o seu coração. E ele só vai estimular aquilo que já existe dentro de você. Paulo está dizendo para Timóteo, o diabo não vai inventar nada não, ele vai falar assim, fuja dos desejos malignos da juventude, quer dizer, esses desejos já estão dentro do seu coração, dentro da tua alma, dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos aprender a fugir dessas coisas, a nos desviar delas. Lutar contra elas, nós não vamos conseguir vencer. Eu vou para o combate, eu quero ver se isso, se eu não venço, você vai ser derrotado. Então, se a depravação, se a imoralidade, se o viver de uma forma inconveniente, de acordo com a vontade de Deus, está daquele lado, corre para o outro. Corre para o outro. Porque nem eu, nem você, nós estamos, vamos dizer assim, livres, vacinados para trilharmos ali sem correr nenhum risco. E se for desnecessário, para que correr o risco? Ande na presença do Senhor. Corra para os braços do Senhor. Ele quer que você viva bem. Viva bem com Ele. Viva bem com você mesmo. Viva bem com o seu próximo. Então,
Preste atenção no que a palavra diz. Conversa fiada, evita. Discussão que não vai dar em nada, evita. Pessoa que só semeia discórdia, foge dela, evita. Rebeldia, desobediência, abandona. Imoralidade sexual, depravação, bebedeiras, orgias. Vaza. Corre, foge delas. Porque, amados, o preço, os resultados, os frutos dessas coisas são extremamente amargos. E Deus quer poupar a sua vida e a sua alma disso. Quero concluir com um pensamento que Paulo deixa para o seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 a 12, disse: você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, fuge de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez disso uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. Toma posse do seu legado, do seu lugar como filho de Deus, como filho do reino. E viva bem com Deus. Viva bem com você. Viva bem com seu irmão. Foge dessas coisas. Evita o mal. Pratica o bem. E assim, com certeza, você terá muitas alegrias no Senhor. Que Deus te abençoe e me abençoe. E que eu e você, nós possamos nos apossar desses ensinos da Bíblia e deixar que a instrução das Sagradas Escrituras banhe, lavem o nosso coração de maneira a nos desviar de todas essas coisas. Que Ele nos sustente, nos abençoe e nos predisponha a segui-lo em obediência, evitando todo mal e praticando o bem para a glória dEle e para a alegria nossa. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Tenha uma boa semana. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
ensina-me a amar.